Fala, terceirão, tranquilo? Aqui é o professor Thomas de Física 2, trazendo para vocês, alguns exercícios, outros poucos, mas que dão para relembrar alguns conceitos. Acho que essa é a ideia, tá bom? Então não vai ficar um vídeo muito longo não. Eu queria ter trazido esse vídeo antes, mas tive alguns problemas aqui técnicos do computador. Então vamos lá, questão 1. Considere os elementos químicos hipotéticos X, Y, Z e W, e aí com as suas características. Com M diferente de N e alfa diferente de beta. Analise as afirmações a seguir sobre esses elementos. Então, os elementos X e Y são isótopos entre si por terem o mesmo número atômico. Vamos lá. X, o elemento, deixa eu botar a letra A aqui, M e alfa, então tem M de massa, de número de massa, e alfa de número atômico, e Y que tem N de número de massa e alfa de número atômico. Então, eu quero afirmar que eles são isótopos entre si. Vamos lembrar da definição de isótopo. Como eu estou no mesmo programa, eu vou até abrir a aula aqui, definição de isótopo. Tá bonitinho para vocês, postado. Elementos com o mesmo número atômico e números de massa diferentes são chamados isótopos. E aí eu dei o exemplo aqui do carbono 14, dos isótopos do carbono, Então, voltando para a questão, cadê aqui? Opa, segundo aqui. Voltando para a questão, eles têm o mesmo número de massa e têm diferente, eles têm diferentes números de massa, mas têm o mesmo número atômico. Então, sim, são isótopos. Verdade. A primeira afirmativa aqui é verdadeira. 2. Os elementos, 2, aqui eu vou chamar de B, tá? Para simplificar. Os elementos X e Z são isóbaros. Vamos olhar X e Z. X está elevado a M e alfa, e Z está elevado a M e beta. Elementos isóbaros são diferentes elementos químicos que possuem o mesmo número de massa, no caso aqui realmente, e diferentes números atômicos, e aqui também realmente, tá? É uma definiçãozinha um pouco mais química, mas verdade, ok? Na avaliação não se preocupe, isóbaro, a definição de isóbaro não vai aparecer não. 3. Os elementos X e Z têm o mesmo número de nêutrons. Como é que a gente descobre o número de nêutrons? Lembrando, a relação número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. O número de massa do X, ele é M. O número atômico, o número de prótons é alfa mais N. Então N é M menos alfa. Enquanto para Z, o N vai ser M menos beta. Como eu sei que beta é diferente de alfa, eu sei que eles não terão o mesmo número de nêutrons. Tá? Não sei quem tem mais, mas não terão o mesmo número de nêutrons. E 4. O elemento W, lá do finalzinho, tem N nêutrons a mais do que Z. Ora, se Z tem M menos beta, quanto que vai ter W? De número de nêutrons, W vai ser, seguindo a ordem, deixa eu botar aqui, N, número de nêutrons, é igual a M mais N menos beta. Seguindo o mesmo padrão que a gente já fez aqui nas duas. Ora, ele não tem N nêutrons a mais, não é isso aqui que está diferente da fórmula de cima, então também é verdadeiro. Então, todas as afirmações corretas? Não. Todas as afirmações erradas? Não. Correto apenas 1 e 2? Não, porque 4 está. Correto apenas 1 e 3? Não, porque o 2 está. Sobra aqui a letra E,
Só a afirmação 3 está correta. Bora! Bom, galera, questão 2. As 3 primeiras etapas na série de decaimento radioativo do urânio-238 envolvem emissões sucessivas de uma partícula alfa, uma partícula beta e outra partícula beta. Sobre os elementos resultantes dos decaimentos, então, cada ação dessa daqui, ó, essa é a primeira etapa, uma partícula alfa, essa é a segunda etapa, uma partícula beta, e essa é a terceira etapa, uma partícula beta, ok? Então, sobre os elementos resultantes dos decaimentos, é correto afirmar, após a primeira etapa. Então, vamos fazer a primeira etapa de decaimento aqui. Temos aqui nosso urânio, representado aqui pela bolinha. Então, aqui, urânio. O que o urânio vai ter inicialmente? 238 de número de massa e 92 de número atômico. Vai haver um decaimento e esse decaimento vai resultar em um produto, né, que ele fala, o elemento produto. Então vou botar aqui uma bolinha azul só para representar ele. Elemento produto e uma partícula alfa. Então mais um alfa, certo? Esse alfa 42, né, um hélio. Bom, o meu elemento produto vai ter então o quê? 234 de número de massa e 90 de número atômico. Então ele fala, o elemento produto possui número de massa 234 e número atômico 92. Não, mentira. Então vamos para B. Ao final da segunda etapa, então qual que é a segunda etapa? O elemento produto, aqui, que tem 234 e 90, vai decair em um beta menos, né, que é um elétron. Então vai ter vou botar de preto mesmo, um P2, tá, um P', mais um beta menos. Esse beta menos é de 0 e menos 1 aqui, como ele descreveu aqui em cima, tá? Um elétron, certo? Só vou voltar aqui para mostrar para vocês que a gente fez algo parecido na nossa aula aqui de radioatividade. Ó, eu mostrei como acontece o decaimento alfa, o que ele gera, bem parecido, né, com a nossa questão. Então aqui eu já sei que é o tório, o elemento produto, né, lá eu não sabia. E no decaimento beta, que é importante, isso aqui, ó, o núcleo atômico ele pode aumentar ou diminuir de número de massa, de número atômico mesmo, ele pode aumentar ou diminuir. Por quê? Quando eu emito um elétron, é como se eu tivesse um próton sobrando no meu elemento. Então, ó, quando eu emito B-, o meu número atômico fica mais 1. Quando eu emito B+, o meu número atômico fica menos 1. Então esse aqui é um elétron e esse aqui é um pósitron. Né? Lembrando, tudo isso feito em sala eu mandei para vocês lá no Google Sala de Aula na terça. Ou seja, o que o meu elemento produto vai ter aqui? Vou fazer de vermelho para não ficar... Eu não perco o número de massa, 234, porém eu adiciono, é como se eu adicionasse um próton, né? 91. Porque como eu emiti um elétron, é como se tivesse um próton sobrando, entre aspas. Tá? Ou seja, o que ele fala na B? Ao final da segunda etapa, o elemento produto possui número de massa 234 e número atômico 91. Realmente. Então não precisa nem fazer os outros. Tá? Quem quiser pode fazer, né? Testar o número de núcleos, de nêutrons. Lembra, né, da relaçãozinha. Só testar usando aqui os valores fornecidos.
90 no... Então, depois é tudo com nêutron, né? Nêutron, próton e tal. Ao final da terceira etapa, na L, fala que vai ter 96 prótons. Não, né? Tem 91. Da terceira etapa, desculpa, vai ter 92 novamente. Vai voltar a ter 92. Beleza? Última questão, separei poucas justamente para a gente fazer meio que essa revisãozinha, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. 3. Um núcleo atômico de massa M e número de massa A é formado por P prótons, cada um de massa MP, e N nêutrons, cada um de massa Mn. Determine para esse núcleo o número atômico Z. Então vamos lá. Um núcleo M de número de massa A, formado por P prótons, cada um de massa MP, N nêutrons, cada um de massa. Então o número atômico é o número de prótons de um núcleo, né? É o número de prótons. Então aqui no caso Z igual a P. Tranquilinho. B, o número de nêutrons. O número de nêutrons, N, a gente vai ter o quê? Para achar, a gente precisa da relaçãozinha, né? Então, A é igual a Z mais N. Então, se eu quero o número de nêutrons, N é igual a Z menos A. Aí a gente olha aqui, quem que é Z, quem que é A. O número de massa é A mesmo. E o número Z é P. Então eu só troco aquilo ali. N é igual a P menos A. Opa! Olha eu cometendo um errinho aqui. Como o N passa negativo, né? Então, na verdade, volta. O N é negativo, o Z eu estava escrevendo positivo e o A estava negativo, né? A gente vai inverter isso tudo. N é igual... Opa, peraí, que eu ainda não tinha mudado nada, né? Agora sim, N é igual a A menos E. Só que o Z, na verdade, ele chama de P. Só isso. E C, a energia de ligação. Então, a energia de ligação, o que ela vai ser? Tem na aula também. Deixa eu até voltar na aula para a gente dar uma olhada. Pra vocês verem que tá tudo lá. Tá na primeira ou na segunda? Acho que tá na segunda. Decaimento. Energia de desintegração. Tá aqui. Ou tá na primeira? Deixa eu dar uma olhada. Agora eu não lembro. Eu acho que tá na segunda mesmo. Núcleo atômico. Aqui, energia de ligação é a variação da massa vezes C quadrado, né? E aí justamente, tá aqui mesmo, na de radioatividade. Fiz o decaimento e mostrei a lei de energia de ligação, né? O que é energia de desintegração, que pode ser chamada de energia de ligação também. Beleza? Então, o que a gente vai ter? Opa, calma aí que eu fechei essa por aqui sem querer. O que a gente vai ter? Vou voltar aqui para baixo. Pensar o seguinte, a energia total vai ser mzão vezes C quadrado, que é do núcleo, né? M. Só que esse núcleo, ele é formado por P prótons. Então você tem P vezes a massa do próton, vezes C quadrado, mais N vezes a massa do
nêutron vezes C quadrado. Opa, C quadrado. Certo? Isso aqui seria mais Q, que é aquela energia de desintegração que eu falei, aquele déficit de massa que gera, né? No final, se eu passar todo mundo para o outro lado, ou melhor, se eu vou passar o Q para o outro lado, menos Q, e passo o M para o outro lado, negativo, vezes C quadrado, mais N, vezes Mn, vezes C quadrado, menos MC quadrado. Então, o que eu vou fazer agora? Basicamente, eu vou botar Q, botar o C quadrado em evidência, P vezes MP, mais N vezes Mn, menos Mzão, vezes C quadrado. Desculpa, esse Q aqui, ele entra como menos. Por quê? Porque ele é uma falta, né? Ele é um déficit. Então, é uma energia extra de desintegração. Então, justamente, a gente aqui bota como mais. No final, essa daqui é a energia de ligação do núcleo. PMP mais NMN menos Mzão vezes C quadrado. A parte de energia de ligação, né, como dica, não deve aparecer não. Dei uma estudada em período de meia-vida, tá? Lembrando, período de meia-vida é o período que demora para metade de um núcleo se decair ou, né, de repente perder aquele número de moléculas, tá? Ele é metade. E creio que é isso. No mais, a gente se fala, né, na sexta-feira, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau.